Saudações a todos vocês que acompanham a TV, a TV do Conde aqui no YouTube, o canal do Conde. Tenho a satisfação de receber hoje para entrevistar aqui no meu canal o Nelson Nizembal. Nelson Nizembal é médico especialista em clínica geral e também em psiquiatria clínica. Eu vou fazer as apresentações mais formais daqui a pouco. Antes, eu quero saudar todos vocês que estão aqui acompanhando essa entrevista e saudar o Nelson Nizembal, que está em São Bernardo do Campo, né, Nelson? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Estou em São Paulo. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. Também queria saudar carinhosamente a você, a toda a sua prestigiosíssima e respeitável audiência, dizer para você que eu tenho imenso prazer e muita honra de estar aqui com vocês hoje. Nelson Nizembal, a honra é minha, é nossa. Você, além de ser o profissional que você é, e todos conhecem, você tem uma rede social muito ativa, muito forte. Nós conhecemos enfim, os seus textos. Você é um talento, além de ser o talento que você é. Muito obrigado. Profissão. Eu vou ler aqui para vocês saberem, né? O Nelson Nizembal, né? Especialista em clínica médica e psiquiatria clínica, formado na Santa Casa de São Paulo 1984, ex-professor de Ciências Básicas da Santa Casa de São Paulo, ex-médico de Serviço de Urgência e Emergência da Prefeitura de São Bernardo do Campo, ex-delegado do CRM em São Bernardo do Campo de Adema. Enfim, o currículo do Nelson é grande, extenso, e nós vamos, na verdade, hoje falar sobre vários temas ligados à questão da medicina no Brasil. Enfim, eu quero trazer alguns temas aqui gerais, mas nós vamos falar sobre essa polêmica em torno do Bolsonaro, da facada, se ele recebeu ou não recebeu. Existe aí algumas teorias sobre isso, e o Nelson é uma pessoa absolutamente qualificada para explicar para a gente exatamente, né, de acordo aí com as observações que ele fez ao longo desse tempo todo aí, o que de fato aconteceu com o Bolsonaro naquele famigerado dia 6 de setembro de 2018. Nelson, antes de perguntar sobre isso especificamente para você, eu queria saber o seguinte: você já atendeu alguém com facada? Claro, desde o meu quinto ano da faculdade, quando começou a dar os plantões de cirurgia em São Paulo, e durante muitos anos atendendo em serviço de urgência e emergência, eu vi muitos ferimentos à faca em abdômen, tórax, em outras partes do corpo. Então, facada é uma coisa com a qual eu tenho bastante intimidade. Felizmente, não intimidade tão próxima, mas pude prestar muitos cuidados a vítimas de ferimento desse tipo durante muito tempo. Vamos entender, então, porque existem algumas dúvidas que foram sendo acumuladas aí ao longo dessa polêmica, em função de tanta coisa, porque tem uma dimensão. Eu queria separar aqui a dimensão política, a dimensão do desdobramento, da publicidade e do fato em si da facada, né? Que faz a gente eventualmente duvidar. Eu quero pedir a todos que estão assistindo aqui, está todo mundo muito curioso para ouvir o Nelson Nizembal. Podem fazer as perguntas, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leituras aqui do chat. Explica para a gente, né, como é que se comporta um ferimento à faca. Primeiro, eu vi alguns comentários, inclusive acho que cheguei a debater contigo na rede social, né? Pode não ter sangramento uma facada? Isso é normal? Veja, toda a informação que a gente tem sobre esse evento é o que está naqueles filmes que foram feitos, né? E aqueles filmes foram feitos em condições muito limitadas. Primeiro que o golpe que ele sofreu foi um golpe extremamente rápido e certeiro, entre aspas, para a sorte de quem quis dar o golpe e para o azar dele, né? E provavelmente era uma faca relativamente fina, não tinha uma lâmina muito larga, porque ela realmente penetrou com muita facilidade em profundidade. Era uma faca de cozinha, né? Pois é, exatamente. Entrou rapidamente em profundidade e saiu numa região onde você tem uma musculatura potente, que é o músculo reto abdominal, que foi naquela região que ele acertou. Então, no momento que a pessoa sofre esse golpe, ela se contrai imediatamente, que é exatamente o que a gente vê no filme. O que a gente vê no filme é uma contração e uma expressão de dor exatamente proporcionais a quem acabou de sofrer um ferimento por faca profundo naquela região do abdômen.
Imediatamente, ele é descido de onde ele estava sobre pessoas, né? E carregado por um carro, e depois, praticamente, a gente não vê mais nenhuma imagem, são poucos segundos, né? E nesse tempo é absolutamente insuficiente para você ter um sangramento visível e volumoso. Porque o corte que foi feito na pele, a gente vê na fotografia, foi de no máximo 3 centímetros, né? E com a contração muscular reativa ao ferimento, né? E esse tempo que ele foi para o carro, o pessoal botando a mão em cima e botando depois um pano que foi colocado ali, a gente não vai ver o sangue. Mas não é que o sangue não existe, ele existe, mas as condições de filmagem e as imagens que a gente viu são insuficientes para a gente ver exatamente o quanto sangrou. Mas, de qualquer forma, é um tipo de ferimento que causa um sangramento muito mais interno do que externo, né? Tanto que ele entrou em choque, né? Ele teve uma hemorragia intraabdominal, a faca acertou uma das artérias mesentéricas dele, teve um sangramento de grande volume, coisa de 1,5 litro, 2 litros de sangue vazando dentro da cavidade abdominal, e não sai porque aquele corte ele fica fechado pela musculatura, né? E esse corte que foi feito na mesentérica, ele sangrou mais para o reto peritônio, que é uma coisa que também não vai fazer o sangue vazar para fora, né? Então, a falta do sangue ela é totalmente explicável, primeiro, pela brevidade da filmagem, porque as pessoas carregaram ele, puseram a mão em cima, tamponaram aquilo, né? E então, aquela coisa de que você põe a faca no abdômen de alguém e jorra sangue, isso é só no cinema. Só no filme do Tarantino, né, que tem isso. Exato, exato. Nelson, mas eu sei que você está falando das imagens e tal, mas você prestou muita atenção nos relatórios também dos médicos, da junta médica, acho que de Juiz de Fora, e Sim. depois dos relatórios, né, que foram sendo divulgados quando ele foi internado no Albert Einstein. Você costuma dizer que todos eles foram bem explicados, quer dizer, estava realmente tecnicamente qualificados? O que você teria a dizer para a gente sobre isso? Eu vou te dizer, fiquei até impressionado com a qualidade da entrevista que o cirurgião que operou ele em Juiz de Fora deu. Ele deu uma descrição precisa da cirurgia, que, aliás, é difícil é difícil no nosso meio médico, o médico fazer um discurso, uma oratória com tanta qualidade. Ele fez, né? Descrevendo precisamente as etapas da cirurgia, os ferimentos que ele encontrou, o tratamento cirúrgico que foi dado para cada ferimento, a opção da colostomia, as condições gerais do paciente. Quer dizer, foi uma descrição extremamente precisa, extremamente talentosa, inclusive, né? Aliás, todo o mérito para a Santa Casa de Juiz de Fora e para aquela equipe cirúrgica, porque a vida dele ficou na mão deles e eles corresponderam ao desafio. Então, Nelson, quer dizer que você disse 3 centímetros de profundidade, é isso? Não, a largura do corte na pele. A largura do corte. A profundidade deve ter sido... Ver esse dado? Não entendi? Você chegou a ver o dado da profundidade da facada, não? Então, eu presumo a profundidade da facada pela descrição das lesões, né? Como chegou até em artéria mesentérica, ela deve ter entrado pelo menos uns 12 a 15 centímetros. Tudo isso? Tudo isso. Nossa, não é vídeo... tão grande, é isso aqui. Né? É que na hora que ele dá o golpe, veja, a faca entra e no momento do golpe você ainda tem o aprofundamento da parede com o golpe da mão, né? Então, são 2 medidas que a gente tem que ter. A extensão de lâmina que entrou e o deslocamento da parede somado ao deslocamento da lâmina. Né? Agora, você está dando aqui para a gente, querido Nelson Nizembal, um relato que eu não vi descrito. Eu não me lembro desse médico de Juiz de Fora, se ele chegou a falar tecnicamente como você está falando. Quer dizer, eu não vi isso divulgado na imprensa. Quer dizer, a lâmina entrou tantos centímetros e tudo mais. Eu senti muito falta disso, acho que por isso que abriu margem para tanta especulação, você não acha? Olha, é porque assim, a preocupação do cirurgião ali ao descrever o ato cirúrgico é o que foi lesado e o que eu consertei, né? Essa coisa do quanto penetrou é um detalhe técnico até de difícil mensuração. Você teria que fazer um teste num cadáver e tirar as medidas exatas, né? Como eu falei, é difícil fazer essa medida exata porque você tem a penetração da lâmina e o deslocamento da parede abdominal que faz a lâmina penetrar mais ainda nas vísceras, né? Então é uma medida difícil de tomar.
Então, realmente, o que de fato importa é o que foi lesado, como foi lesado e como foi feito o tratamento cirúrgico. Perfeitamente, Nelson. Deixa eu ler os comentários dos nossos internautas aqui que estão chegando rapidamente para a nossa entrevista. Então, pessoal, majoritariamente cético com relação à facada, né? Por isso que a gente está conversando hoje aqui, e eu sou um desses também, né? Tô querendo aprender com você, querido Nelson Nizembal, para a gente poder encarar objetivamente esse evento, né? Sim, por todo mundo dizendo facada fake, né? Aqui, Cibele Ribeiro Campos Martins, esse médico é seríssimo. Todo mundo respeitando muito a sua opinião aqui também no chat. Conde, o fato de ter acontecido a facada não significa que ela tenha sido real, não é linguista. Bom, isso é um outro assunto para um outro momento. Um momento sobre as nossas questões aí da linguagem, né? Conde, diga quem é o Nelson Nizembal. Eu disse aqui, médico, especialista em clínica médica, né? E psiquiatria clínica, né? Tem uma longa carreira aqui na área médica. Deixa eu ler mais alguns comentários e a gente vai. E a camiseta? Eles perguntando agora, né? Suzana Mota perguntando. E a camiseta? Não há cicatriz. Tudo armado. Bom, tá muito forte isso, gente. Eu peço para vocês para a gente escutar, né? O parecer de alguém que trabalha diretamente com isso. E eu estou aqui muito interessado também em escutar. Nelson Nizembal, quer dizer, uma dúvida que também acho que é importante a gente tirar aqui. Uma facada dessas pode realmente matar a pessoa, né? A facada é algo bastante perigoso, realmente, né? Tudo depende de onde a faca chega e qual é a lesão, né? Eu diria que ele teve um golpe de sorte muito grande, porque, pelo cálculo que eu faço, na minha visão, como ex-professor de anatomia, mais uns 2 centímetros que essa faca penetrasse, um negocinho desse tamanho, ele ia atingir ou a veia cava ou a aorta abdominal, e aí ele não sobreviveria. Sim, Tá? tem esse Um ferimento de mesentérica que ele teve já é um ferimento grave. Veja, o que foi relatado é que ele perdeu de 1,5 litro a 2 litros de sangue naquele intervalo de 10 ou 15 minutos entre a facada e o centro cirúrgico, né? Então, foi um ferimento muito grave. Fora as lesões de alça intestinal e de cólon, que abriram uma contaminação na cavidade abdominal, a presença de fezes na cavidade abdominal, com a ruptura do cólon, né? Que, por si mesma, também é atentatória à vida, e ele teve sorte de ter escapado. Eu estou colocando aqui, deixa eu ver se está aberto, meu microfone está aberto. Estou colocando aqui a imagem, né? É uma imagem razoavelmente boa que eu achei do local da facada, que é um pouco abaixo da costela, né? Estou colocando aqui para a gente ver, e Sim. agora eu também vou colocar a imagem da cicatriz que ele mostrou. Deixa eu ver se está entrando na nossa transmissão. Tá. Você está vendo isso, Eu Nelson? estou vendo aqui aquela fotografia que ele colocou, em que ele falsamente tenta nos induzir que a cicatriz que está próxima ao dedo é a cicatriz da facada. Não é. Não é. Ele tem outra. Essa é a cicatriz do fechamento da colostomia. Da facada. A cicatriz... essa, né? Isso, essa é da facada. Uhum. Ela foi nessa região aqui. Exatamente. E toda a cicatriz que foi. E aí eu queria te perguntar. Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Deixa eu parar aqui, só para eu te perguntar isso. Uma cirurgia com esse corte imenso, quer dizer, foi necessário realmente para fazer uma reconstituição? E o que eles fizeram ali no intestino do Bolsonaro? A cirurgia? Explica para a gente em linhas gerais, assim, Então, o primeiro atendimento em Juiz de Fora foi uma laparotomia exploradora. Então, é aquela cicatriz grande, longitudinal que ele tem aqui, né? Que é o procedimento indicado quando você tem um ferimento grave de abdômen. Você tem que abrir toda a barriga, porque você não sabe o que você vai encontrar, e você tem que ter um campo grande de acesso para poder trabalhar nas lesões que você eventualmente vai encontrar, né? Então, é um tipo de abertura que a gente chama de chifopúbica. Vai do processo chifoide, que é esse ossinho que a gente tem aqui, até a região do pubis, para poder abrir totalmente a barriga
e permitir uma exploração completa de todas as vísceras, de todas as regiões do peritônio e reto peritônio, para que você possa tratar as lesões. E foi feita a opção da colostomia, porque, como houve contaminação da cavidade abdominal pela perfuração da alça de cólon, você não pode reconstruir o trânsito ali imediatamente, porque o risco de infecção é grande. Então, você deixa as fezes drenando para fora pela colostomia, para, num segundo tempo, fazer a reconstrução do trânsito. Né? Depois, quando ele veio para São Paulo e se internou no Einstein, se eu não me engano, eu até na época, eu falei, o pessoal estava muito otimista, né? Não sei o que, já operou, está tudo bem, está salvo, daqui para frente é só melhorar. Eu falo assim, calma, porque as complicações desse tipo de cirurgia aparecem entre o quinto e o sétimo dia. E, de fato, não me lembro se no quinto ou no sexto dia ele teve que ser reoperado, porque ele teve aderências. Né? Aderências, o que são? São inflamações naquela região que foi manipulada pela cirurgia, que provocam uma espécie de cola entre as vísceras e o intestino fica paralisado. Se ele cola, ele não consegue se movimentar livremente. Então, foi feita uma cirurgia nova para liberar essas aderências e permitir a volta da função do intestino delgado. Né? Aí, depois, ele teve alta com a colostomia e teve todo aquele processo até ele voltar ao hospital e fazer a reconstrução do trânsito como deveria ser feita. Né? Eu, particularmente, acho que essa reconstrução foi feita um pouco precoce, eu esperaria pelo menos 90 dias para botar um paciente com essa característica numa reconstrução. Mas tinha aquela pressa toda de tomar posse, para o Planalto, aquela coisa toda, eles apressaram um pouco, e a gente viu que esse apressamento não deu um resultado muito bom, porque foi uma cirurgia que durou 6 ou 7 horas, não é o habitual desse tipo de cirurgia. Por que durou tanto? Porque ele deve ter tido outras aderências que se formaram e que eles não conseguiam liberar o cólon para fazer a reconstrução, deve ter dado muito trabalho para liberar o cólon, ter certeza de que a alça estava bem vascularizada, que ia suportar uma sutura, etc. e tal, por isso que a cirurgia demorou muito. Eu já sabia que não ia ser uma cirurgia fácil, porque ele já tinha aquela complicação da aderência. Então, esse excesso de duração da última cirurgia, eu previ e está de acordo com a evolução do paciente com essas características. Ô Nelson, eu acho que faltou um profissional como você para poder falar e explicar para a população brasileira, nesse período, essa situação, né, de maneira mais assim técnica e clara, como você está falando, porque abriu-se margem para muita especulação. Eu achei que a imprensa, não vou nem falar da imprensa progressista, porque é complicado, porque falta material, é limitado, não temos jornalistas para enviar, para fazer as arguições e tudo mais, mas a imprensa tradicional tratou esse tema, acho que de maneira muito superficial. Vinha na Folha de São Paulo, às vezes, um mapa ali com o que estava acontecendo, o que os médicos estavam fazendo, mas eu achei que faltou uma explicação mais técnica naquele momento, para a gente realmente não ter dúvidas. E aí eu me lembro que eu até cheguei a propor, assim, de maneira solta, né, nas minhas lives e tal, por que não se teve uma perícia, enfim, uma junta médica independente para poder fazer um laudo, porque, afinal de contas, era uma situação extremamente delicada para a política toda do país, né? Então, sim, que a gente precisaria ter, e eu achei que ficou, os médicos de Juiz de Fora, acho que eles deram uma entrevista só, né, eu não me lembro bem, e depois no Albert Einstein também foi tudo um pouco, acho que você teve mais acesso porque você buscou mais informação, estou enganado, não? Eu acompanhei em boa parte pela imprensa, né? Também, agora, como eu tenho, vamos dizer, essa experiência vivida, né? Então a gente sabe o que está acontecendo ali, com poucas palavras que alguém possa descrever, a gente sabe qual é o tamanho do cenário total. Eu acho que essa falta de informação e essa falta de divulgação técnica melhor se deve muito ao comportamento dele e da família, que não são pessoas transparentes, não são pessoas comunicativas, né? No sentido que nós apreciamos, né? E faltou, eu entendo que por parte, principalmente da equipe do Einstein, achei que faltou um relatório mais detalhado também. Eu acho que pode ser que toda essa celeuma interesse, né? Até dentro do escopo ali da comunicação deles, de confundir, de deixar, né, latente essas tensões, né, sociais.
de realmente deixar essa dúvida, porque é muito estranho o comportamento deles, né? Agora, vamos falar um pouquinho enfim, do Adélio, né? Do esfaqueador. Sim. Você, como especialista também em psiquiatria, também entra nessa seara, digamos assim, para analisar aí a psicologia e o comportamento do Adélio. Também é muito estranho, né, que alguém assim seja levado a esfaquear um candidato a presidente e depois ser totalmente isolado, assim. Vamos falar agora um pouco dos desdobramentos, né, desse episódio aí que você esclareceu tão bem para a gente. O que você acha, assim, do comportamento do Adélio, invadindo um pouco essa área agora mais da psicologia forense? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Gustavo. Eu acho que, por aquilo que o Bolsonaro representa, pelo discurso que ele faz, pela ameaça que ele é à democracia, pela violência que ele passa, né, no jeito dele existir, né, eu acho que houve poucos Adélios. Né? Eu acho que, estatisticamente, devia ter uns 2 ou 3. Né? Foi um só. Né? Mas eu entendo perfeitamente que uma pessoa que tem uma perturbação mental de, dessa natureza, de uma preocupação política e social, e que tenha realmente uns exageros mentais, possa ser levado a um ato de violência provocado por tantos discursos violentos de um candidato que faz tantas ameaças à sociedade, às minorias, a minorias raciais, a misoginia, a questão da homofobia, a questão das condutas antidemocráticas, a homenagem a torturador, entendeu? Então, eu acho que não é difícil encontrar pessoas na nossa sociedade onde que tenham a sua sensibilidade exacerbada a ponto de romper o limite e ter realmente esse desejo de matar. Né? Eu vou dizer uma coisa, por muito menos do que isso, né? Eu tive um episódio profundamente entristecedor na minha vida. Eu estava uma vez num grupo de médicos e eu vi um médico, um médico, falar assim no meio do grupo: se eu um dia encontrasse o Lula frente a frente, eu matava ele. Né? Quer dizer, nós estamos vendo isso. Eu vi essa O expressão de momento um médico. de muita tensão ainda, né? Já foi mais, mas eu acho que ainda tem. Exatamente. Eu ouvi isso de um médico. Quer dizer, o que impede que uma outra pessoa da comunidade, qualquer que seja, de qualquer nível social, cultural, tenha esse desejo em relação ao Bolsonaro, que, ao contrário do Lula, é um homem violento, é um homem que desperta a violência, né? E desencadeia esse sentimento e que, naquele momento, ele leva realmente a coisa a cabo. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, sabe, né, até para tentar discutir um pouco essa teoria conspiratória, é o seguinte: quem de nós, ia ter coragem de entrar no meio daquela turba bolsonarista e dar uma facada no Bolsonaro? Quem teria essa coragem? Não pode ser normal da cabeça. Porque, por exemplo, se eu fosse pensar uma coisa dessa, vou dar uma facada no Bolsonaro, não ia ser naquele local, né? Cheio de Polícia Federal, cheio de segurança e cheio de bolsonaristas que iam me linchar, iam acabar comigo. Né? E se eu desse um peteleco na orelha do Bolsonaro, eu estava morto ali, né? Quanto mais uma facada. Quer dizer, realmente, para cometer um ato desse, você tem que estar realmente muito perturbado. Mas foi tudo arrumado. Desculpa, não dá para arrumar tudo isso no meio daquela multidão. Não dá para arrumar um negócio desse. Eu não acredito. Né? Sim, sim. Eu acho que o que é interessante, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, é assim, é a data, né? Véspera do 7 de setembro, o evento, o impacto que aquilo teve eleitoralmente falando, simbolicamente falando, e aí dá margem para a gente pensar a seguinte coisa, quer dizer, não, foi armado, a facada aconteceu, e aí a gente faz os desdobramentos todos. Eu acho que faltou uma presença da Polícia Federal. O Bolsonaro era o presidente que tinha mais seguranças da Polícia Federal, porque ele tinha medo de sofrer atentado, ele saía de colete à prova de bala, nesse dia ele estava sem o colete. Então, é uma série de coisas que eu acho que ficou em aberto e deixou margem para muita especulação. Agora, do ponto de vista concreto da facada, acho que você explicou de maneira muito clara, e eu acho que é interessante que você traga essa sua visão hoje para a gente, porque
não é em função de uma falsa facada que a gente vai combater o bolsonarismo, né? Não é em função dessa ideia ou de que houve ou não houve. E aí eu quero trazer o Nelson Nizenbaum, que é um Nelson Nizenbaum ativista, político, cidadão, que não gosta do Bolsonaro, né? As pessoas não podem se confundir só porque o Nelson está dizendo aqui que Exatamente. concretamente, tecnicamente, a facada existiu e tudo mais, que ele não abomina também essa situação que nós estamos vivendo agora. Então, eu quero saber, Nelson, a sua visão sobre o Bolsonaro hoje, sobre tudo que está acontecendo, em linhas gerais, né? O bloqueio de repasse para a universidade, nós temos problemas gravíssimos, que o estoque de medicamentos, você deve estar sabendo disso, né? Está chegando no seu limite, o governo não está repondo, os remédios não estão chegando nas cidades, e você também é um especialista nessa área, então fala para a gente um pouco aí do escopo da questão política realmente do Bolsonaro. Querido Nelson Nizenbaum. Olha, Gustavo, o Einstein dizia que a velocidade da luz é um limite insuperável, a teoria da relatividade geral, né? A velocidade da degradação política do nosso país ultrapassou a velocidade da luz. Eu nunca imaginei na minha vida uma coisa assim, que eu estou profundamente deprimido, surpreso, estarrecido, estupefato com a velocidade de degeneração do ambiente político do país, né? É claro que, naquilo que depende do Bolsonaro em si mesmo, absolutamente nada me surpreende, né? Ele é um indivíduo nefasto, ele é um indivíduo completamente desqualificado para qualquer coisa que a gente possa considerar de humana, de generosa, de positiva. Eu realmente não consigo ver nenhuma qualidade nesse homem, nenhuma. Mas, assim, eu acho que está pegando toda a sociedade de surpresa essa velocidade, está todo mundo perplexo. E, enquanto ninguém faz nada, nós estamos em queda livre, né? Assim, a coisa começa bem lá atrás, quando ele faz homenagem ao Ustra no Congresso Nacional. Em qualquer país civilizado, minimamente civilizado, ele sai de lá preso. Ele saía preso. Também acho um absurdo. A gente foi... Então, assim, depois que passou essa barreira dele poder fazer esse discurso no Congresso Nacional e continuar tendo a sua vida normal, entendeu? Eu vi que alguma coisa muito perigosa estava se abatendo sobre o país, e nós vemos agora exatamente esse cenário, né? Toda a institucionalidade da nossa democracia sendo demolida no machado, na picareta, e absolutamente nenhuma reação. Está todo mundo olhando, né? Eu realmente espero, sinceramente, que alguns segmentos da sociedade estejam se organizando para se contrapor a tudo isso, mas eu estou estarrecido, eu estou completamente... Eu acho que você passa, Nelson, que é justamente o que nos paralisa, né? Quer dizer, é tão absurdo, é tão devastadoramente não crível, que você fica paralisado como se fosse aquelas coisas, sabe, da vida selvagem, né? O predador olha para a presa assim, hipnotiza a presa, fica paralisada, ele vai lá e abocanha a presa. Parece que nós estamos nessa situação com o bolsonarismo olhando para todos nós como se nós fôssemos presas e invadindo totalmente a nossa civilidade residual nesse sentido, né? Você tem toda a razão, né? O discurso na Câmara foi absurdamente inacreditável. Absurdo. Né? Saído de lá. É inacreditável que ele não tenha sofrido nenhuma sanção por causa daquilo. Agora você falou do bolsonarismo. A sensação que eu tenho é que o bolsonarismo está morrendo. O Bolsonaro está subindo, mas o bolsonarismo está morrendo, né? A gente não vê mais um apoio maciço nas ruas, né? Nas redes, o pessoal está se retraindo, algumas pessoas já começam a se manifestar, já tem muito bolsominion arrependido se manifestando nas redes sociais, no nosso meio social, né? Então, eu acho que isso está diminuindo. Mas o governo dele, quer dizer, governo, chamar isso de governo é uma ofensa. As atrocidades dele seguem em marcha total, em alta velocidade. Em alta velocidade. Você disse que o bolsonarismo está morrendo, mas não o Bolsonaro. Como é que é isso? Você vê o Bolsonaro politicamente com toda essa fragilidade, quer dizer, de não ter uma articulação política, de funcionar de maneira muito diferente. Agora ele está criando ministérios, enfim, para tentar abrigar alguns interesses políticos,
mas ele é imprevisível, né? É totalmente imprevisível. Ainda assim, você acha que ele... Qual que é o seu prognóstico? Acha que ele vai durar no governo? Olha, eu não consigo prever. Eu errei uma previsão em relação ao Trump, que eu achei que ele não ia até julho do primeiro ano, ele já está à beira de concluir o mandato, né? Assim, se a gente tivesse uma grande imprensa que se indignasse com esse governo, da mesma forma que se indignou, e sem razão, com os governos anteriores, ele já tinha caído, né? Eu acho que ele só está de pé porque a Globo não abriu fogo, né? A Globo, o Estado, a Folha, a Veja, né? Não abriram fogo ainda contra ele, né? Então, assim, É um fogo meio amigo, né? é um fogo meu amigo, né? Eu acho engraçado aquele jornalista lá, a Cristiana Lobo, Gerson Camarote, o Heraldo, o Borges, aquela menina, a Natuza Neri, né? Eles fazem assim uma análise fenomenológica, eles descrevem as coisas que estão acontecendo com uma naturalidade que eu chego a rir, entendeu? É tudo tão natural, ele falou isso, mas ele poderia ter dito isso de forma diferente. E tem o Porque Moro também, né? Diz, não, isso é normal, né? isso é normal, né? Normal. É da política, não sei o quê, tal, né? Enquanto, sabe, enquanto ele está falando coisas e fazendo coisas que nos identificam com a Alemanha da década de 30, igualzinho. É igual uma repetição de método, de enganação, de simbologia, de semiótica, tem tudo, né? Até, inclusive, outro dia, uma senhora sobrevivente do Holocausto se manifestou na imprensa. Nós estamos muito próximos da Alemanha da década de 30. Alguém que entende do assunto, alguém que estava lá e testemunhou os fatos, né? Nelson, o pessoal aqui está perguntando. Eles estão. Você sabe que realmente quem é contra o Bolsonaro não aceita a história da facada. Eu era um deles. Eu estou conversando com você justamente para que a gente supere, vire essa página e entenda, né? E combata realmente aquilo que nós temos de combater, porque eu acho, nesse caso agora, focar as forças para essa questão conspiratória que é interna, de você esconder, digamos assim, investigações, tudo mais, né? Sobre a facada que, como você disse aqui, de fato aconteceu. Tem gente perguntando aqui, tem muitas coisas interessantes, mas uma delas não, foi para esconder o câncer. Vamos só voltar para dizer isso, né? Por que não é isso? Que eu sei que você entende que não seja uma coisa para, por exemplo, ele fez uma cirurgia do câncer e aí camuflou com a facada. Por que não é? Olha, o câncer é uma doença muito agressiva, né? E que exige tratamento cirúrgico e muitas vezes tratamentos complementares que debilitam bastante o indivíduo. Lembrem da Dilma quando tratou um câncer, lembrem do Lula quando tratou um câncer, a duração do tratamento, os efeitos colaterais e a fragilidade a qual eles tiveram expostos, perderam cabelo, Lula perdeu barba, etc, etc e tal. A coisa do câncer entrou por uma razão muito simples, porque o cirurgião que o operou, que é o Dr. Macedo, que eu conheço pessoalmente, ele é oncologista, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Um cirurgião oncologista é apenas um ótimo cirurgião geral que opera casos de câncer. Que tem cirurgiões gerais que preferem não operar câncer, então eles não se intitulam oncologistas. Falam, eu sou cirurgião geral, mas não opero câncer. Câncer eu mando para quem gosta de operar câncer, que é o cirurgião oncologista. Tecnicamente, não existe nenhuma diferença entre um cirurgião geral que opera câncer e o que não opera. Eles têm exatamente a mesma formação, as mesmas competências, né? E as técnicas cirúrgicas elas não diferem muito, né? Então, essa coisa, o oncologista Macedo, então ele está com conversa, eu conheço o Macedo, ele é um cirurgião geral, já operou paciente meu, conheço ele pessoalmente, operou paciente meu de câncer, operou paciente meu que não era de câncer, enfim, ele é um cirurgião geral, como outro cirurgião qualquer, né? Perfeitamente. Agora, como ele é realmente uma das grandes estrelas do Einstein, né? E ele é um cirurgião ousado, um cirurgião corajoso, extremamente competente. Ele assumiu o caso, não sei se por iniciativa própria, se por determinação do Einstein, não sei qual foi esse processo decisório, mas ele é um excelente cirurgião e deu provas disso, tirou o cara daquela situação em 2 procedimentos cirúrgicos e o homem está lá, vivinho, saltitante e sem câncer. Pelo menos não agora.
Se aparecer um câncer nele ano que vem, eu não sei. Pode aparecer em mim, pode aparecer em você. Deus me livre, espero que não, né? Mas Bati este aqui na mesa processo aqui. não tem nenhuma evidência, absolutamente nada, que seja câncer. Eu tenho contatos indiretos no Einstein e eu saberia se houvesse alguma coisa, embora, claro, eu teria o compromisso do sigilo se alguém me revelasse uma coisa dessa, mas não foi revelado. Nelson Não existe. Nizenbaum dando aqui uma entrevista sensacional para a gente aqui no canal do Conde, uma entrevista polêmica, né? Que não é fácil de você lidar, digamos assim, com questões técnicas, factuais, né? Porque nós estamos também aqui no Brasil muito passionalizados e eu me incluo nesse rol de passionalização, e é por isso que é interessante a gente poder também frear certos processos para a gente poder observar melhor a realidade. Você falou do Albert Einstein. O Bolsonaro passou o segundo turno praticamente todo dentro do Albert Einstein, das eleições. Muita gente ficou insatisfeita, eu também fui um dos que ficou insatisfeitos com esse, digamos, porque ficou parecendo uma fuga do debate. O Haddad, inclusive, falou, não, eu vou no Albert Einstein debater com você e tudo mais. Você acompanhou esse processo? O que você achou do hospital? Quer dizer, o hospital não tem nada com isso, não tem que ficar dando satisfação para a população. O que você achou todo esse tempo que o Bolsonaro ficou lá nesse segundo turno? Aí pode ter outras coisas além da própria condição médica, você não acha? Olha, eu acho que o prazo que ele ficou internado é totalmente razoável dentro das condições que ele teve. Não vejo nada de excepcional. Mas ele tinha condições de participar de um debate, ainda que tivesse que mudar o formato, eventualmente fazer o debate lá nas dependências do hospital, entendeu? Para ficar mais perto de uma assistência. Ele tinha condição clínica de fazer, tanto é que ele, com a colostomia, ele foi naquele jogo do Palmeiras e ergueu o troféu. Né? Vocês lembram daquela imagem? Só abriu o microfone. Eu lembro dessa imagem. Essa imagem espantou todo mundo. Falou, como é que o cara colostomizado pode levantar um troféu? Exatamente. Quer dizer, na realidade, ele não deveria fazer aquilo, mas ele fez. Né? Ele foi no estádio de futebol com uma colostomia, né? Recém-operado. Né? Então, absolutamente nada impedia que ele, pelo menos 10 dias depois da reconstrução da colostomia, 2 semanas, participasse de um debate em condições talvez até controladas. Mas aquilo, para mim, foi uma decisão dele não participar. É óbvio, né? E teve o mau caratismo de fornecer uma entrevista exclusiva para a TV Record, que durou lá 20 minutos ou meia hora, que deu para ele um Dia do espaço debate, né? totalmente desproporcional, né? Que inclusive vai ser objeto de investigação agora pela Justiça Eleitoral. Foi feita uma Verdade. denúncia no Tribunal Tem Superior muita Eleitoral coisa sobre isso. pipocando. Bom, Nelson Nizembal, vamos aproveitar um pouco mais aqui o seu conhecimento, mas antes também perguntar vamos falar sobre Lula, porque eu sei que você está aí com o adesivo do Lula livre. Como é que é a sua história com o Lula, com o PT, e como é que você vê assim esse golpe que a democracia sofreu depois? Aqui você acredita isso? Quer dizer, no Brasil que estava prosperando economicamente, com pleno emprego, com muitos avanços em muitas áreas. Por que a gente jogou tudo isso no lixo, Nelson Lizenbaum? Olha, normalmente eu sou avesso a teorias de conspiração, né? Mas esse processo da derrubada do governo da Dilma, do processo contra o Lula, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu olho o mundo, né, Gustavo, com o meu olho clínico. Eu examino o mundo como se fosse um paciente que está me dando informações, eu vou examinar e vou chegar às minhas conclusões, porque as dinâmicas do mundo, as dinâmicas da economia, as dinâmicas da política, elas se assemelham muito às dinâmicas biológicas do nosso corpo. Então, eu aprendi muito com as doenças e com o comportamento do ser humano. Né? Então, quando a gente coloca todos esses eventos em perspectiva, né? Deposição do governo. Não, vamos lá para trás um pouquinho. Eu estava, inclusive, debatendo isso com uma pessoa aqui no meu prédio hoje sobre a questão do petróleo. Quando o Lula anunciou a descoberta do petróleo, houve uma campanha de desmoralização do pré-sal, exatamente como houve lá atrás, na década de 40, o próximo a isso, quando descobriram o petróleo do Brasil. Ninguém queria acreditar que tinha petróleo no Brasil, porque ninguém queria que o Brasil tivesse essa potência energética.
E a mesma coisa aconteceu no pré-sal, desmoralizaram o pré-sal. Bom, aí o pré-sal deu certo, 7 anos depois da descoberta, a Petrobras já produzia tanto de pré-sal como de pós-sal e ficamos tecnicamente autossuficientes em óleo e petróleo. Aí veio essa coisa de derrubar o governo, derrubar o governo, de vender o pré-sal a preço de banana, permitir as petroleiras estrangeiras entrarem aqui com isenção tributária e botar o Lula na cadeia para ele não ganhar de novo a eleição. Né? Quer dizer, essas peças do quebra-cabeça, elas se encaixam perfeitamente, porque, inclusive, é um ciclo repetitivo da história. Já aconteceu isso no Brasil. Né? Já aconteceu. Se a gente for ver a história do Getúlio Vargas, né? E a questão do petróleo, e todas as questões relacionadas à soberania Não, e está nacional. acontecendo agora na Venezuela, quer dizer, olha... Exatamente. Né? Alguém me falou outro dia, o PT quebrou a Petrobras. Eu falei assim, amigo, os Estados Unidos e os árabes derrubaram o preço do petróleo de $110 o barril para 35. Não havia recessão mundial que explicasse essa quebra. Né? Então, isso quebrou a Venezuela, quebrou a Petrobras também, né? Óbvio, né? A Petrobras trabalha com preço de mercado porque quem internacional. manda no preço do petróleo são os americanos, né? São os americanos. Então, essas ligações, essas idas e vindas do Moro para os Estados Unidos, treinamento na CIA, que a gente sabe que ele fez, isso há dados bastante seguros, tem vazamento do Wikileaks falando sobre isso, teve escuta telefônica no telefone da Dilma, teve quebra de sigilo da presidência por parte do juiz Moro, etc. E tal. Quer dizer, sobre esta conspiração, eu não tenho a menor dúvida, apesar de eu ser avesso a teorias conspiratórias. Mas essa conspiração, para mim, é fato líquido certo. Eu tenho brincado que, assim, teoria da conspiração hoje, no Brasil, perto da realidade, é uma bobagem, porque a realidade é muito mais extravagante do que qualquer... Do que a ficção. Está muito mais extravagante. Exato. Nelson, eu queria que você falasse também sobre a prisão do Lula e essa possibilidade dele vir agora a obter a sua liberdade parcial aí diante de uma redução de pena, etc. Eu tenho dito que essa semana a campanha Lula Livre está tudo um pouco mais silencioso, e eu acho justamente porque alguma coisa está acontecendo. Como é que você vê? Você viu a prisão do Lula e a postura dele de não trocar a dignidade pela liberdade justamente? Olha, todo esse processo que levou o Lula à prisão foi de uma violência institucional e de um uso político da justiça, fora a questão técnica da primeira sentença que o condenou, né? Ato de ofício indeterminado. Gustavo, a figura do ato de ofício no direito administrativo, ela existe justamente para que nada seja indeterminado. Por isso chama ato de ofício. Então, quando você fala ato de ofício indeterminado, você está falando de uma coisa que não existe, Né? Isso foi a maior criatura dos demônios jurídica que eu já vi em toda a minha vida. Não existe ato de ofício indeterminado. Ou você sabe qual é, ou ele não existe. Né? Então, essa foi uma aberração. Então, a prisão do Lula é algo brutal. Todos os prazos processuais foram atropelados para botar o Lula na cadeia. Tinha um monte de processo na frente dele que foi para a gaveta para poder correr com ele. Aquele prazo de julgamento do recurso no TRF4 foi um absurdo aquilo, ler 1.000 páginas em tão poucos dias, né? A unanimidade do julgamento, tudo aquilo sim é fake, né? Isso é fake, você tem toda a razão. Falsificado. Agora, eu admiro muito Lula, embora isso cause uma certa ferida na gente ver ele preso com tanta injustiça, mas compreendo o que ele quer dizer quando ele fala, quero sair daqui inocentado, né? Porque é realmente a dignidade dele que tá em jogo. Né? Eu realmente eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer. Talvez há juristas aí que preveem que ele possa receber prisão domiciliar em breve, o que de alguma forma eu espero que aconteça, para ele ter pelo menos uma vida um pouco mais confortável e não fique restrito àquela masmorra que ele está lá em Curitiba. Né? Aliás, o próprio fato desse processo ter rolado em Curitiba, dele estar preso em Curitiba, é alvo de severas críticas de grandes juristas brasileiros, como o professor Afrânio Silva Jardim,
Ele escreveu um tratado para provar que esse processo nunca podia ter corrido em Curitiba, que o Moro não tinha competência para esse julgamento, não só ele, ou outros tantos juristas, né? Mas, enfim, é isso que eu falo. Todas essas coisas, todo esse conjunto de violações e de criações jurídicas, etc. e tal, é que nos dá a certeza de que existe realmente uma grande força externa trabalhando contra os nossos interesses nesse caso, né? Eu tenho um carinho imenso pelo Lula e eu sou um cara que eu posso falar muito à vontade do Lula, pelo seguinte: eu venho de uma trajetória de vida onde eu não gostava do Lula na década de 80, década de 90. O meu amor por ele foi uma coisa que foi sendo criada com o tempo. E esse tempo tem uma marca histórica. E foi entre o primeiro e o segundo ano do primeiro governo dele, eu vi ele fazendo um discurso para agricultores em Minas Gerais, e nesse discurso ele falou o seguinte, assim: nós temos que parar com essa mania de dizer e de achar que tudo que está errado aqui no Brasil é culpa de alguém lá de fora. Nós temos que acertar as nossas incompetências aqui e temos que resolver os nossos problemas aqui dentro. Naquele dia ele me conquistou. Naquele dia ele me conquistou. Pois E é. daí para frente, eu fui observando ele mais de perto e fui cada vez mais criando um vínculo muito, muito forte com ele. Hoje ele é uma das pessoas que, sem dúvida, eu mais admiro, porque eu tenho mais carinho, aquela pessoa que eu queria poder abraçar todo dia, conversar todo dia, aprender com ele todo dia, me divertir com ele, tomar cachaça boa com ele. O Lula vai ver essa entrevista, hein? Eu vou fazer questão de colocar no topo da lista das coisas que ele ainda pode ver. Ele deve estar muito ocupado nesses dias em função da defesa, mas acho que é o tipo de. Eu acho que lembra um pouco a história. Não vou comparar você ao George Bush, por favor, né? Mas o Bush gostava muito do Lula, porque justamente sentia a autenticidade, né? O Lula conquistou o respeito de todos os chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, e é por isso que naquele momento o Brasil podia. Hoje o Brasil está totalmente desacreditado, ninguém coloca dinheiro aqui mais, vai colocar dinheiro com um presidente como o Bolsonaro sem condições. Imagina. E avisar todo mundo que está assistindo a gente aqui. Muita gente ficou contrariada, enfim, puxa, mas teve facada então, né, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, nós temos a oportunidade hoje de conversar com um grande médico que traz uma leitura bastante técnica e qualificada sobre o que aconteceu com o Bolsonaro naquele famigerado 6 de setembro, Juiz de Fora. Então, eu aconselho a todo mundo que chegou aqui até depois, que a gente começou a entrevista e tal, para depois assistir o começo da entrevista em que você explica e dizer que no final a gente ainda vai dar um arremate nisso tudo, né, na questão da facada. Nelson Nizenbaum, já que a gente falou do Lula, eu queria perguntar para você, porque as pessoas estão perguntando aqui no chat também, sobre a morte do neto do Lula. Assim, muito respeitosamente, porque teve ali primeiro saiu uma informação de que tinha sido meningite, depois essa informação foi recolhida, foi uma coisa muito trágica, inesperada, acho que foi assim, de manhã ele deu entrada no hospital, de noite estava morto, o neto Arthur, né, o menino Arthur. Como é que você viu esse episódio aí de mais uma tragédia, enfim, para o Lula, né, nesse momento tão difícil? Olha, foi uma coisa extremamente triste, eu fiquei arrasado aquele dia e alguns dias depois de saber que dessa perda para a família, né, a perda de uma criança linda, né. Mas ali o que acontece é o seguinte: existem situações no campo das doenças infecciosas, em particular das doenças bacterianas, onde uma bactéria para a qual, num determinado momento, você não tem uma imunidade muito boa, ela alcança a corrente sanguínea, se multiplica rapidamente no corpo e pode produzir a morte rápida. Agora, existe uma outra coisa que é muito estudada hoje em medicina, chamada a síndrome da resposta inflamatória grave, que às vezes você tem uma infecção que não é uma infecção de grande porte, mas você ativa no seu corpo mecanismos imunológicos que acabam reagindo com excesso de força. E esse excesso de força leva a pessoa ao choque e à morte. Às vezes a infecção nem é tão grande, nem tem uma massa bacteriana ou uma massa viral tão importante, né? Aliás, bom lembrar, essas gripes malucas aí que aparecem de vez em quando, a gripe espanhola, a gripe suína, a gripe asiática, elas matam muito mais
por um excesso de imunidade por parte do nosso corpo do que pela agressão infecciosa propriamente dita, né? Eles desencadeiam uma resposta inflamatória desregulada no corpo, e isso leva o organismo à lesão de tecidos, ao choque e à morte. O caso esqueci o nome dele, Gustavo, lembra? O Arthur. Do Arthur. O caso do Arthur, inicialmente, pela velocidade que ele transitou, foi encarado como uma meningite bacteriana. Mas depois, com exames mais detalhados e posteriores, se esclareceu que ele teve uma infecção por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que habita a nossa pele, né? Mas que em determinadas condições de um ferimento, de um cortezinho, às vezes uma simples arranhadura, pode fazer ela ganhar o tecido subcutâneo, a corrente sanguínea, se multiplicar rapidamente no corpo e produzir uma situação infecciosa grave, evoluindo para choque e morte. O que aconteceu com ele foi realmente uma catástrofe. Ele devia ter, talvez, algum distúrbio imunológico que levou ele ou a ter uma absoluta falta de reação à bactéria ou ter uma reação muito violenta que o levou ao choque e à morte. Mas a Isso é uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Prever, não apresenta... Eu vi isso acontecer na minha vida, não foi uma vez só, de pacientes com doenças infecciosas, aparentemente banais, evoluírem rapidamente para choque e morte. Eu mesmo, Gustavo, tive uma vez o que a gente chama de uma pneumonia fulminante. Eu fui dormir bem, não tinha nada. Acordei 3 horas da manhã com 40 graus de febre e eu conseguia ouvir o meu pulmão, sem o estetoscópio, de tanto líquido que ele tinha acumulado. Estava estertorando assim, eu conseguia ouvir, e eu com aquela febre maluca. E a sorte que eu tive é que eu tinha antibiótico em casa, tinha corticoide para modular um pouco a resposta inflamatória. Me tratei ali na hora, deitei na cama e risei. Mas aquela noite eu me preparei para morrer. Porque foi uma pneumonia fulminante que, se eu esperasse 1 hora mais para tratar, eu não teria sobrevivido. Então, eu conheço esse filme. Uhum. Nelson Rosenbaum, o pessoal está dizendo aqui, puxa, um médico de esquerda. Como é bom ter um médico de esquerda. Eu queria te perguntar, você se considera um médico de esquerda? Como é que é isso? Totalmente. Me sinto muito abençoado por isso. Mas você disse que nos anos 80 e 90, quer dizer, você descobriu isso, né? Foi um pouco isso, não? Foi uma descoberta. A partir da minha entrada no serviço público, em 1990, na Prefeitura de São Bernardo, que eu passei a ser um médico do Sistema Único de Saúde, né? Eu mudei completamente a minha visão de mundo, a minha visão da política, e gradativamente eu fui migrando de um campo de direita conservadora que eu era para o campo de esquerda que eu sou hoje. Fantástico, Nelson Rosenbaum, uma grande aula que você está dando para a gente aqui, não só técnica da questão dos episódios que nós estamos avaliando aqui, mas também política. Eu queria abusar um pouquinho mais de você, posso? Não abuso nenhum. Avançar um pouco? Já tá dando 1 hora, mas a gente pode avançar sem problema nenhum. Que é um prazer conversar com você, acima de tudo. Muito obrigado, da mesma forma. Há muito tempo que a gente queria conversar, né? Já faz um tempo, né? Faz um tempinho. Eu estava muito ansioso hoje. Eu também estava muito ansioso para conversar com você, porque eu admiro muito você. Obrigado, querido. É igual. Eu queria falar das coisas, vamos falar das coisas políticas e das degradações atuais. Quando houve aquela ameaça aos médicos cubanos, e aí todos foram embora, né? O governo cubano falou, não, então não tem mais médicos, né? Vocês querem mudar o regime aí dessa contratação, então todos vão voltar. Eram 8.500 médicos cubanos naquele momento no Brasil, e acho que o último dado que eu vi foi que todos voltaram, acho que mais 2.000 ficaram no Brasil. 2.000 cubanos quiseram ficar e eles não estão podendo trabalhar como médicos, né? Porque eles não têm mais a licença. Então, eles estão trabalhando como... Estão fazendo... Tem um que está vendendo peixinho, enfim, cada um está fazendo uma coisa hoje no Brasil. Queria que você falasse desse programa, né? Da importância dele e desse último episódio, quer dizer, porque e também de uma outra coisa, quer dizer, uma pergunta complexa para você, mais longa e sofisticada, porque por que os médicos brasileiros que passam no programa abandonam e muitas vezes nem assumem as cadeiras,
para participar dessa frente, digamos assim, de médicos no Brasil? Eu acho, Gustavo, que o médico brasileiro, ele predominantemente, ele vem de uma origem urbana, predominantemente de uma origem de classe média alta, e ele tem uma dificuldade muito grande de se embrenhar no mato, uma questão mesmo cultural, né? E também eu creio que na maioria das faculdades falte um pouco de visão política, de visão estratégica, de visão humanística, né? Eu venho de uma faculdade, a Santa Casa de São Paulo, que tem uma tradição humanística muito forte, e temos muitos expoentes de saúde pública que saíram da Santa Casa de São Paulo. Não só da Santa Casa, mas, enfim, era dentro daquela realidade, era uma faculdade que tinha um perfil muito próprio. Então, eu acho que, na maior parte, o perfil social do médico brasileiro não está muito adequado à realidade brasileira. E falo até por mim, porque quando entrei na faculdade e comecei a frequentar os ambulatórios e as enfermarias, eu via o nível de pobreza das pessoas, o nível de miséria dos pacientes que chegavam na Santa Casa de São Paulo, eu fiquei chocado. Eu vi uma realidade de Brasil que eu não imaginava que existia. Aquilo foi realmente muito difícil da gente digerir aquilo, né? De um determinado ponto da vida, você se olhar para si mesmo, você olhar para si mesmo e ver, meu Deus do céu, por que eu tenho tanto e essas pessoas têm tão pouco, né? Por que eu vivo numa situação tão confortável e essas pessoas vivem nesse grau de miséria e necessidade que vivem? Então, isso me afetou profundamente, mas eu creio que uma grande parte dos médicos brasileiros não consegue superar esse conflito e entra mesmo num negacionismo, não quero isso para mim, não vou conseguir lidar com essa realidade e não consegue se adaptar. E é um contraste absoluto com o médico cubano, que vem de uma formação completamente diferente, né? Completamente voltada para o ser humano, para a sociedade, para o bem comum, para a comunidade, e acostumado numa realidade de poucos recursos físicos, ele vai ter que realmente apelar para a sua parte humana, para o seu raciocínio clínico, para a sua abordagem interpessoal mais desenvolvida, mais fraterna, mais calorosa, né? E, portanto, se adaptam melhor. O programa em si, quando foi instituído, ele realmente tinha características que, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, causaram bastante estranheza ao Brasil e aos brasileiros em geral, o pessoal a classe médica e outras classes profissionais no Brasil, porque era uma coisa totalmente nova, né? E aí as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de entender que o médico de Cuba, ele vem aqui representando o país dele, fazendo uma coisa com orgulho. Ele não está se lixando muito com o dinheiro que ele vai ganhar, porque ele sabe que ele está a serviço do país dele, ele é o embaixador do país dele, trazendo cultura, trazendo tradições, trazendo conhecimento, né? E o brasileiro médio, o médico brasileiro médio, não está acostumado com isso, né? Não tá. Então, realmente causa muito conflito, causa uma distância, causa um estranhamento, né? Causa um E melindre, né? Oi? Não, eu falei, causa um melindre, né? Eles ficaram melindrados. Exatamente, causa um melindre. Eu acho que as reações foram muito exacerbadas. Eu tive sérios conflitos com colegas e grupos médicos aqui por causa disso, porque a pergunta que se faz é a seguinte: escuta, o cubano ele só está indo onde o brasileiro não quis ir. O programa foi aberto a médicos brasileiros na primeira fase. As vagas oferecidas aos cubanos foram as vagas que não foram preenchidas por médicos brasileiros, certo? E os cubanos têm uma tradição desse tipo de atividade em tantos outros países onde eles estiveram e estão presentes. E com a subida do Bolsonaro, era mais que esperado. Eu acho até assim que eles foram bastante, eles anteciparam a coisa, falaram, não, é melhor a gente sair daqui porque vem bombardeio em cima da gente, vão dar cano, não vão pagar, e vão criar dificuldades para a nossa permanência, e realmente foi essa catástrofe. Foi uma Agora, coisa muito foi triste. um programa que mudou a cara do atendimento médico no Brasil, né? Acho que 60 milhões de pessoas passaram a ter
atendimento e não tinham. Quer dizer, primeiro todas as comunidades indígenas, né? E que elas estão, nesse momento, agora desassistidas, porque eram as que topavam ir para atender as comunidades indígenas. Mas, assim, lugares, os rincões do Brasil, né? Onde realmente é difícil você ter um médico instalado lá. E não eram só cubanos também, argentinos, bolivianos, espanhóis, vieram médicos do mundo todo para o Brasil, mas a maioria, evidentemente, cubano, porque eles têm essa vocação e têm esse plano lá dentro. Mudou a cara do Brasil? Você acha que a importância do programa, que ainda existe, né? Que agora, mas agora vamos ver como é que eles vão cuidar disso. Eu acho que para essas pessoas que foram atendidas, o programa foi fundamental, estabeleceu um novo paradigma de saúde pública no Brasil. Os resultados em termos de estatística de saúde pública foram impactantes nas comunidades onde eles se fizeram presentes. E, do meu entendimento, foi um programa muito bem sucedido e é uma catástrofe que tenha terminado da forma que terminou, porque realmente era uma coisa... assim, eu acho que esse tipo de coisa, Gustavo, ele exerce uma pedagogia, né? Teve uma vez que a Marta falou uma coisa aqui em São Paulo, quando ela fez os céus, né? Ela falou um negócio assim: eu não posso tirar a criança da favela, mas eu posso tirar a favela da criança, né? Quer dizer, no sentido assim, vamos ofertar uma coisa boa, de qualidade, para essa criança ver, né, que ela pode ser acolhida num mundo diferente e ter oportunidade diferente da que ela tem, né? Então, isso tem um efeito pedagógico, porque essa criança vai se tornar um adulto mais exigente, um adulto que conhece coisas boas, né? Vai poder produzir coisas boas, consumir coisas melhores, produzir coisas melhores. Assim. Então, essa população que foi atendida pelos médicos cubanos, embora eles tenham ido embora, certamente fica na memória delas, né? A imagem do médico como uma pessoa generosa, como uma pessoa atenciosa, uma pessoa que está preocupada com a saúde dela, que vai produzir um benefício para ela, para a comunidade, que vai melhorar o padrão de vida, que vai estabelecer um outro canal de diálogo, que tem uma linguagem diferente, que tem, enfim, né, tudo aquilo que a medicina tão rica pode oferecer para as pessoas, né? Isso tem efeito pedagógico, acho que isso é muito importante. Perfeitamente. Nelson Nizembal, eu queria te perguntar, fazer mais uma pergunta sobre o SUS. Você falou do SUS com tanta, enfim, com tanta paixão aí que eu quero que você explique agora para a gente. Eu venho dizendo o seguinte: na época dos governos democráticos Lula e Dilma, o SUS era meio que desprezado enfim, pela imprensa, pela elite brasileira. Não, isso aqui, e a gente sabe que o SUS é responsável por todos os transplantes no Brasil, inclusive do topo da pirâmide, né? E também que o Brasil tem essa tradição de produzir os remédios, produzir não, de entregar os remédios contra câncer pós-operatórios, né, que são caríssimos e a população não tem condição de comprar, inclusive a população também do topo da pirâmide faz uso desse benefício. E aí, bom, o SUS era considerado como alguma coisa que onerava o orçamento público e tudo mais. Caiu o governo, entrou o Temer golpista no governo, e 2 anos depois, a Folha de São Paulo fez uma reportagem muito boa, por sinal, dizendo que o SUS é um dos melhores sistemas únicos de saúde do mundo. Eu achei tão curioso, porque agora eles vão falar isso, né? Quer dizer, o SUS no Brasil realmente é um sistema meio que exemplar, né? O Lula dizia que o Obama queria fazer o SUS nos Estados Unidos e não conseguiu fazer. O que você diria para a gente do SUS e agora que está sob ameaça também de cortes? Evidentemente que vai ser onde o governo vai querer, né, sempre no cinturão de proteção social, colocar a sua tesoura. Como é que você define o SUS para a gente e a situação dele nesse presente? Olha, eu entrei em São Bernardo em 1990, praticamente quando o SUS estava nascendo. Naquele momento, a cidade está em estado de calamidade pública na saúde, porque todos os hospitais privados da cidade atendiam ao antigo INAMPS. E eles romperam os convênios com o INAMPS e, da noite para o dia, a cidade perdeu 700 leitos de hospital e ficou sem nenhum leito público. Eu entrei naquele momento na saúde pública, no momento uma cidade que, à época, tinha 700 ou 750 mil habitantes, não tinha um leito hospitalar público sequer. E, nesse processo, de 1990 até 2014, que eu saí, o SUS construiu na cidade. Eu deixei a prefeitura
a cidade tendo uma rede de 32 unidades básicas de saúde, todas reformadas, climatizadas, informatizadas, 3 ambulatórios de especialidade, 3 ou 4 unidades de atendimento psicossocial, casas para desinternação de pacientes psiquiátricos, consultório de rua para atendimento de drogados dependentes e a população de rua, e um hospital de clínicas que é um dos mais modernos da América Latina. Tudo isso aconteceu num espaço de 24 anos. Se a gente fosse escrever essa história, todo mundo ia dizer que é ficção, que é mentira, mas isso aconteceu em São Bernardo. E não foi só em São Bernardo, aconteceu em vários lugares do Brasil. Claro que houve um impulso muito grande no governo Luiz Marinho, entre 2008 e 2016. O que aconteceu nos 8 anos de Luiz Marinho em termos de saúde na cidade não tinha acontecido nos 25 ou 30 anos anteriores, na coisa de construção, ampliação de serviços e reforma de serviços existentes. E eu tive, inclusive, uma experiência muito interessante. Teve uma parte do meu tempo que eu fui auditor em saúde pública, e eu fui fazer uma auditoria da parte oncológica do atendimento lá em São Bernardo, né? E cheguei à conclusão de que, nas nossas instituições em São Bernardo, o tratamento da leucemia mieloide crônica tinha as melhores médias do Brasil de cura e de controle. Tive a necessidade de poder ver isso. E todos os pacientes... Alô? Teve uma interrupção aqui. Todos os pacientes estavam sendo muito bem cuidados, recebendo as medicações, que eram medicações caras, né? Você está me ouvindo, né? Tá, eu parei de te ouvir, não sei por quê. É que tocou um WhatsApp aqui de alguém. Não, desculpa, eu que desliguei meu microfone, mas agora você ficou na vertical. Você tem que virar o seu celular. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, pronto, agora sim. Isso. Ok. Então, assim, eu sou uma pessoa absolutamente entusiasmada com o SUS, porque eu vi ele acontecer. Eu vi que ele é possível, né? E da mesma forma que eu vi ele acontecer, eu também participei desse processo político da construção do SUS de São Bernardo. Eu fui 11 anos membro do Conselho Municipal de Saúde, participei da campanha de eleição do governo Marinho, da reeleição do governo dele, tive muita intimidade com o pessoal, com os gestores da saúde pública de São Bernardo o tempo todo, né? Então, eu vi isso acontecer. Quando a gente participa dessas coisas, né, a tua visão é outra, é completa. Você vê a coisa do lado de dentro, é um tipo de aprendizado que é insubstituível, absolutamente insubstituível. Então, eu sou um grande entusiasta. Infelizmente, acho que o nosso modelo de sistema único de saúde está seriamente ameaçado desde a queda da Dilma, pelas privatizações, terceirizações, desfinanciamento e descuido, em geral, porque essas pessoas que estão entrando aí, elas não têm preparo para tomar conta de um sistema que exige uma responsabilidade, um conhecimento técnico e um comprometimento pessoal tão grande como o Sistema Único de Saúde. Nelson Nizembal. O Nelson Nizembal não é só médico, quer dizer, o Nelson Nizembal também é alguém que atuou fortemente na política, como ele está dizendo aqui, né? Então, vou complementar aqui o currículo do Nelson, que é muito extenso, ex-auditor de saúde pública São Bernardo do Campo, foi candidato a vereador 2 vezes, não foi eleito em São Bernardo, e também ele é autor, né? Autor de 5 volumes da série Crônicas da Resistência. O livro que é editado pela Cleusa Slaviero, muito bom. Eu conheço esses livros, querido Nelson Nizembal. Autor do livro Agudas e Crônicas, O Olhar Clínico, da editora Talu Cultural. Então, o Nelson também tem essa pegada, que é a pegada literária também, né? Você tem muitos artigos na área científica, revistas, essas coisas também? Não, publicação científica não. Uma hora ou outra, eu comento algum tema médico, mas não com caráter científico, e sim com caráter de opinião pessoal, né, e de experiência clínica, mas na área científica não tenho publicação. Você é um cronista também, você é um analista, você publica muitos textos na sua rede social. Aliás, eu queria que você falasse aqui para a gente, nós estamos com audiência muito boa aqui.
queria que você falasse para as pessoas que quiserem te acompanhar, te conhecer, ver as suas reflexões, que eu recomendo, que são reflexões muito Obrigado. pertinentes, sobretudo com relação aí à situação da política brasileira nesse momento. Nelson Nizembal, fala para a gente. Você não tem canal no YouTube, você tem o seu perfil no Facebook, né? Não, eu tenho um canal no YouTube onde eu publico alguns vídeos também fazendo comentários sobre o contexto, né? E eu tenho uma outra particularidade, eu tenho um lado meio tantanzinho, que você sabe que eu sou apaixonado por música, eu gosto muito do assunto de regência, né? Então, eu tenho uns filminhos onde eu finjo que eu sou maestro e as pessoas ouvem a música e vê como que o Nelson regeria aquela orquestra. Que genial isso, eu fiquei até arrepiado aqui. Você tem o seu canal, então, eu não sabia Tem o disso. meu canal, com o meu nome, exatamente o meu nome. Nelson Nizembal. Isso. Faz lives ali também? Não entendi? Você faz lives? Não, live eu nunca fiz. Tem que fazer, Nelson. Tem que fazer. Não é, gente? Ele é ótimo, né? Fala, diga. Você, pô, é tão bacana. Então, mas assim, e os seus inscritos, para quem quiser acompanhar? Então, os meus inscritos é o seguinte, no Facebook, na minha página, eu publico todo dia alguns quadrinhos, algumas tiradinhas rápidas e tal, e de vez em quando eu publico um texto grande. Esses textos grandes, eles estão numa seção no Facebook que fica meio escondidinha, chamada Notas. Então, procurem no Facebook a seção de Notas, da minha página, e aí vocês vão ter acesso aos grandes textos, os textos mais temáticos e mais conceituais que eu publiquei aí nos últimos 6, 7 anos, estão todos lá, tem os mais diversos assuntos, tem coisa sobre religião, tem coisa sobre ciência, tem coisa de política, tem coisa de filosofia, tem coisa de direito, tem crônicas do dia a dia, casos interessantes que eu atendi. O Nelson, eu posso garantir para vocês, ele é o talento encarnado. O grande Nelson. O pessoal está perguntando aqui, no finalzinho da nossa entrevista, afinal de contas, teve facada ou não? Fala para a gente, mas diga na sequência que você não está defendendo o Bolsonaro, que você só está defendendo, digamos assim, evidentemente, os fatos a que você teve acesso com relação a esse episódio da facada, querido Nelson Nizembal. Olha, claramente, eu sou a última pessoa desse mundo que ia defender o Bolsonaro, entendeu? Mas até onde vai minha experiência, até onde vai meu conhecimento, até onde vai, enfim, tudo aquilo que eu vivi na medicina, tudo aquilo que eu vi na minha vida, eu, particularmente, não tenho nenhuma razão para desacreditar de que realmente a facada existiu. E, no meu entendimento, toda a narrativa, toda a documentação fotográfica, tudo aquilo que os médicos falaram, tudo aquilo que aconteceu, e o estado clínico dele, que está aí, todo mundo vê o estado clínico dele, né? Eu não tenho nenhuma razão para não acreditar nisso que eu acho que, de fato, aconteceu, né? É evidente que nenhuma visão da verdade é absolutamente completa. Pode ser que um dia lá na frente apareça... Sobretudo na ciência, né? Que justamente é a qualidade de poder ser refutada que a caracteriza, não é dogmática, né? Exatamente. Então, assim, até o presente, eu não vejo nenhuma razão para desacreditar disso. Grande Nelson Nizembal, estou muito feliz de ter conversado com você. Vamos repetir essa dose, o pessoal adorou, todo mundo aqui falando, ele é ótimo. Nelson Nizembal, a gente vai finalizar agora esse hangout. Quero te agradecer imensamente a sua generosidade, disponibilidade de ser... Eu que agradeço. Encaixado no seu trabalho aí, esse hangout, e voltaremos a conversar no futuro próximo, se Deus quiser, querido Nelson Nizembal. Saudações. Saudações, querido. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer muito grande estar com vocês. Um beijão para todos. Beijo para todos vocês e daqui a pouco tem a live. Até já, gente. Valeu. Tchau, tchau.